Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 27º domingo do tempo comum, estamos nos encaminhando para o final do ano e estamos inaugurando o mês das missões, o mês de outubro. Este é o primeiro domingo do mês missionário e o evangelho de hoje nos propõe uma reflexão sobre a família, muito interessante, e eu convido você a prestar toda a atenção possível. Nós iremos ler o evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." E esta é palavra da salvação. Agora, Frei Alberto Madi nos ajuda a interpretar melhor essas palavras do Santo Evangelho de hoje. Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 2a, a primeira parte do versículo 2, que diz assim: "Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova." Ora, o capítulo 10º do Evangelho de Marcos começa com Jesus ensinando. As multidões vêm ouvi-lo. Contudo, intervém alguém que não está contente com o ensinamento de Jesus. O evangelista se refere aqui aos fariseus, os quais são leigos piedosos que observam todos os preceitos da lei e por isso se destacam. Aliás, o termo fariseu sabemos que significa separado. Aproximam-se para tentá-lo, não somente colocá-lo à prova, como diz a tradução da liturgia, mas tentá-lo. Esse é o objetivo desse grupo religioso que se aproxima de Jesus. O evangelista usa para essas pessoas piedosas, muito zelosas e devotas, a mesma palavra que para o diabo. Então, essas pessoas que parecem ser tão piedosas, na verdade, para Jesus e para o evangelista, são instrumentos do diabo, instrumentos de Satanás. E por quê? Ora, enquanto Jesus fala de Deus como um amor generoso, que se coloca a serviço das pessoas, para essas outras pessoas piedosas, Deus é poder, para que possa usar e exercer esse poder sobre as outras pessoas. Aí Marcos continua dizendo no capítulo 10, versículo 2b. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Mas é claro que sim. Eles não vão para aprender, eles vão justamente para tentar Jesus. A dissolução do casamento daquela época não apresentava dificuldades. A mulher é uma praga para o marido? Ora, o marido a rejeita e fica curado. Fica numa boa, como a gente diz hoje. Assim está escrito no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus. E essa legislação do repúdio, que não deve ser confundida, é claro, com aquela do divórcio, é exclusivamente baseada sobre os direitos do varão, quer dizer, do homem. Também no Talmud lemos, abre aspas, "Uma mulher pode ser repudiada, quer ela queira ou não", fecha aspas. Mas é claro que ela não pode repudiar seu marido. Então, esses que vêm fazer perguntas a Jesus sabem bem que o marido pode, naquela época, repudiar sua esposa, mas mesmo assim tentam Jesus. Marcos, continuando no capítulo 10, versículos de 3 a 4, diz assim: Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Mais interessante aqui, não sei se vocês repararam um detalhe, Jesus deveria ter dito: "O que Moisés nos ordenou."
porque a lei é também para ele, Jesus, mas Jesus se distancia de Moisés, do legislador, porque para Jesus, Deus não é legalista, não. Deus é aquele que cria, se expressa na criação e não na lei. E, portanto, ele se distancia desse legalismo todo. E eles disseram, os fariseus disseram, Moisés permitiu escrever uma ata, quer dizer, uma certidão de repúdio e despedi-la. De fato, no livro do Deuteronômio, no capítulo 24, lemos, quando o homem tomou uma mulher e viveu com ela como marido, se então ela não encontra graça, ele não gosta mais dela, aos seus olhos, porque ele achou nela algo de vergonhoso, escreva para ela uma ata de repúdio, entregue-a a ela e mande-a embora de casa. Ora, o problema era saber o que era esse tal de algo vergonhoso, do que fala Deuteronômio, justificando uma mulher ser repudiada pelo seu marido. Na época de Jesus, haviam duas escolas teológicas que se dividiam a esse respeito. A escola mais rigorosa era comandada pelo rabino Shammai, para quem esse algo vergonhoso era o adultério. E aquela escola mais liberal, mais laxista, comandada pelo rabino Hillel, naturalmente, a mais seguida, a mais popular, dizia que o homem poderia repudiar sua esposa por qualquer motivo. Fosse porque não gostava mais dela ou porque havia queimado um prato ao prepará-lo. Sim, até por um motivo desse banal se poderia repudiar uma mulher, segundo Hillel. Vamos continuar agora lendo Marcos capítulo 10, versículo 5, que está na sequência. Abre aspas. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Os fariseus, com esta pergunta, na realidade, desejam aproximar Jesus do seu lado. Jesus fala da igualdade dos seres humanos com Deus. Os fariseus querem fazê-lo admitir que existe uma área, um setor, que é do casamento, do matrimônio, na qual a relação não é entre iguais. Porque existe o varão, quer dizer, o homem, que continua a ter poder sobre a mulher, na visão deles. Então Jesus, diante da resposta dos fariseus, diz, e Moisés permitiu esta certidão de repúdio pela dureza do vosso coração. O coração não é a sede dos afetos no mundo judaico. O coração no mundo judaico indica a mente, a cabeça, ou seja, a decisão, as ideias. Jesus afirma que Moisés escreveu para eles esse mandamento. Para Jesus, a lei escrita nem sempre reflete a vontade de Deus. E, portanto, também não tem um valor duradouro e permanente. Para Jesus, nem tudo o que está escrito na lei e ao qual é atribuída a autoridade divina realmente o possui. Em parte, foi uma rendição ao egoísmo e às inclinações perversas dos seres humanos. Continuando a nossa leitura, em Marcos capítulo 10, versículos de 6 a 9, lemos assim. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Fecha aspas. Ora, Jesus não se refere a Moisés, ao legislador, mas se refere ao plano do Criador. Na época de Jesus não havia mais a liberdade do homem escolher a sua mulher. Não havia livre escolha, o livre consentimento dos cônjuges, pois eram os pais que concordavam e estabeleciam os casamentos. Mas Jesus volta ao plano da criação e recorda que o casal se torna um. O homem e a mulher encontram um no outro o que faltava para serem plenamente eles mesmos. E, portanto, Jesus afirma que o homem não divide o que Deus uniu. Quando se é dois, pode se dividir, mas quando se é um, não pode se dividir, do contrário, torna-se uma mutilação. Depois, fechando este evangelho deste domingo, nos versículos de 10 a 12, se diz assim: em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Fecha aspas. O que Jesus disse
aqui é inédito para a mentalidade daquela época. É tremendamente inaceitável, não só para os fariseus, mas para os próprios discípulos. Em caso, os discípulos o questionaram novamente sobre esse assunto, porque não é possível o que Jesus havia dito. No mundo palestino, não era concebível, aceitável, uma mulher que pudesse repudiar o seu marido, deixar o seu marido. Mas Jesus amplia a discussão e, portanto, lhe dá um aspecto universal. E se a mulher repudiasse o marido, casasse-se com outro, cometeria adultério, tanto quanto o homem, o marido, se assim o fizesse. Jesus não tolera, e este é o ponto central do evangelho de hoje, Jesus não tolera que haja uma ação unilateral de um indivíduo para com o outro. Jesus se coloca sempre ao lado da pessoa mais fraca, da vítima da situação. E agora vamos fazer uma reflexão pessoal sobre este evangelho do 27º domingo do tempo comum. É preciso ficar bem claro que o posicionamento de Jesus no evangelho deste domingo é contra a desigualdade de direitos que havia entre homens e mulheres. Por isso, ele recorre ao projeto original do Criador. Homem e mulher, quando se casa, não são dois, mas uma só unidade. Isso significa que existe uma perfeita igualdade em dignidade e direito entre os dois. É claro que Jesus não ignora a diferença que de fato existe entre quem é homem e quem é mulher. Ele foca sobre a igualdade como direito. E não se deve esquecer que o texto de Deuteronômio, sobre o qual fundamenta-se toda essa discussão entre os fariseus e Jesus, no evangelho deste domingo, esse texto do Deuteronômio deve ser lido em seu conjunto. Se tomarmos Deuteronômio 24, de 1 a 4, aquilo que é considerado abominável é o marido casar-se novamente com a mulher da qual se divorciou, especialmente no caso dela ter se casado novamente, o que era considerado um atentado contra a pureza. Portanto, é o marido antigo retornar com a primeira mulher após ter se casado. Era isso que Deuteronômio repudiava. Vale aqui a boa interpretação que o teólogo e biblista italiano Fernando Armellini faz das palavras de Jesus nesse evangelho. Diz Armellini: a meta é muito elevada, mas os passos dos homens muitas vezes são incertos. Visto que só Deus conhece as fragilidades de cada um, ninguém pode ser juiz de seus irmãos. Ninguém tem o direito de avaliar suas faltas e proferir condenações. As situações concretas devem ser sempre abordadas com prudência e cada irmão deve ser compreendido, acompanhado, ajudado para que possa dar o melhor de si. Fecha aspas. Ora, somente em um clima de respeito mútuo, igualdade de direitos e dignidade humana respeitada, pode-se edificar um verdadeiro matrimônio cristão. Pois o mais importante é o amor, e não as convenções sociais, não as aparências e falsa moralidade que muitos querem preservar. E agora vamos fazer uma oração pedindo forças a Deus, a todos os casais humanos, a todas as famílias. Medite conosco, o texto vai aparecer aí também na sua tela. Desde as origens, Tu nos ensinas, Senhor, que és um Deus fiel, fiel às pessoas, a Abraão, a Isaque, a Jacó, porque lhes fizeste promessas. Ensina-nos, Senhor, que a fidelidade não é manter um compromisso assumido, mas estar com a pessoa amada, caminhar em seus passos, dentro de suas dificuldades, com os seus problemas, permanecer em escuta para descobrir dela e nela os dons, as qualidades e acolhê-los, apressá-los, degustá-los e fazê-los crescer. Ensina-nos, Senhor, que a fidelidade à pessoa é ser fiel ao seu chamado, ao seu projeto, é estimulá-la para que se torne ela mesma, é disponibilidade para acolher a sua contínua novidade. Ficarmos maravilhados pela sua imprevisibilidade, tal como Adão ficou estupefato diante da novidade de Eva
e acolheu-a com alegria. Ensina-nos, Senhor, que a fidelidade não é um ficar parados no passado, quase desejando congelar a situação ideal de apaixonar-se, mas é a capacidade de acolher a caminhada da outra pessoa em seus momentos positivos e negativos, sabendo descobrir sempre valores novos para enfrentar a evolução da vida de casal. Eu deixo você com essas palavras, com meu abraço e meu muito obrigado por nos ter acompanhado. Até a próxima semana, se Deus quiser.